Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, conversando a respeito dos principais assuntos do esporte, logicamente com foco maior para os clubes do Rio de Janeiro, sempre oferecimento de Rio TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E também de Insete Bom. Olha o carrinho vermelho aí, gente. Insete Bom é bom mesmo. É isso aí. Vamos em frente com a resenha raiz da televisão brasileira. E de imediato, vamos ao boa noite dos nossos mosqueteiros do primeiro programa do mês de agosto, o Max Sport indo para o seu 4º aninho. Que beleza, graças a vocês e graças aos meus mosqueteiros como Valdir Luiz, Jorge Ramos e o doce Mário Silva. Já que eu falei em doce Mário Silva, ele balançou a cabeça. O primeiro boa noite é dele. Fala, Marinho. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, Valdir Luiz, Jorge Ramos. E um abraço todo especial aos nossos telespectadores que fazem uma grande audiência. Muita gente está ligada na gente. Olha, meu boa noite. Nós vamos falar nesse assunto depois, Flamengo, São Paulo, o preparador físico, Pedro. Mas o meu boa noite vai fraterno para a comissão de arbitragem da CBF. Como eu não sou funcionário da CBF, posso falar e não corro o risco de levar uma justa causa. A arbitragem está no nível péssimo. O VAR veio para ajudar. Ele trabalha todo dia, porque tem lambança todo dia, gente. É falta que não existe, que é dada. É falta que existe, que não é dada. É o juiz que diz no jogo, eu deixo o jogo a correr mais. Não existe isso. Falta que não é para dar e tem falta que é para dar. Falta, o nome está dizendo. Falta. Tem que marcar. Não tem esse negócio. Ele deixa o jogo. Tem uns caras que dizem isso. Ele deixa o jogo correr. Não tem isso, gente. A arbitragem brasileira, ela é caótica. Antigamente eu não concordava muito com a frase que o Mazella cunhou. É que dá a César o que é de César. No caso que é de Mazella, que dizia nas transmissões esportivas, todo hábito é ruim até que se prove o contrário. Eu acabei fechando com ele. Porque realmente não escapa gente. Vamos melhorar essa arbitragem. Vamos fazer um curso de critério. Vamos dizer para o cara que falta é falta. Não tem nem falta que não marca e tem falta que marca. Não existe isso. Não me irritem, por favor. Boa noite. De jeito nenhum. Depois desse boa noite de Mário Silva, o primo do Manuel Nogueira, vamos então a Jorge Ramos. Vamos sair da Tijuca, vamos para Niterói. Fala, Jorginho! Alô, Mazella. Uma boa noite para você. Alô, Mário, boa noite. Valdir Luiz e você que nos acompanha aí pela televisão. Olha, eu assino embaixo o que o Mário acabou de destacar, mas o meu destaque vai para a Marta. Ela que pode se tornar a maior artilheira de todas as Copas do Mundo, já que o Canadá foi eliminado e ela não tem mais concorrência. Se ela fizer um golzinho só, e tomara que faça, que o Brasil precisa desse gol, precisa do talento da Marta, ela se tornará a maior artilheira de todos os tempos. Ela já bateu tantos recordes e agora vai bater mais um. Então, eu estou torcendo por ela e, claro, torcendo pela seleção brasileira, que precisa vencer a sua partida na próxima quarta-feira, amanhã, portanto, e fica esse registro. Mazella. É verdade, bem lembrado. Quarta-feira, às 7 horas da manhã, contra a Jamaica, e tomara que a Marta entre em campo e faça o seu gol, que a FIA, a nossa técnica, dê essa moral para a Marta, e o Brasil precisa vencer para garantir classificação à próxima fase. Fomos para Tijuca, fomos para Niterói e vamos para a mansão dele, na Barra da Tijuca, o marido da dona Quênia. Boa noite, Valdirzinho! Valdir Luiz, fala, amigo. Líder. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, Mário Silva. Boa noite, meu querido Jorge Ramos, companheiro de grandes alegrias do momento. E boa noite vai para o Bruno Lage.
técnico do Botafogo. Porque muita gente, e aqui existe uma série de pessoas que são negativas. Ele empatou 2 jogos, um até com sabor de vitória, que foi aquele empate contra o Santos, empatou o outro na Copa Sul-Americana, e os caras já botaram uma chat. Bruno Lage ainda não venceu, ele precisa vencer. E venceu com sobras no último domingo, provando que é um treinador inteligente. E o que me chamou a atenção pelo lado positivo, que ele é diferente do seu antecessor, aquele mal-humorado do Luiz Castro, que ele pelo menos tem variação. Ele botou o Gustavo Sauer por dentro e o jogador funcionou. O técnico do antigo técnico do Botafogo jogava com 2 pontos abertos e não mudava nunca. Ele não. Ele mostrou que vai jogar de acordo com o adversário. Viu o jogo do Curitiba contra o Fluminense. E viu que o Curitiba é um time que joga com 4, às vezes 5 no meio campo. Ele colocou o Gustavo Sauer e deu tudo certo. Então, boa sorte para ele cada vez mais. E o Botafogo caminhando aí para conquistar esse título brasileiro, que ainda está distante. Mas se o Botafogo fizer um segundo turno, pelo menos com a metade do que fez no primeiro, o Botafogo vai conquistar esse título. E para fechar, falar que o seu Edinaldo Rodrigues, ele é um moreirão, né? Tá de casaco lá da CBF, lá no Mundial Feminino. O Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, diz que o Ancelotti vai continuar. Ele é um brincalhão. O Ancelotti nunca conversou com ninguém, e se o Fernando Diniz der certo, vai continuar o Fernando Diniz. Do contrário, vai ser o outro. Fica calado. Seu Edinaldo Rodrigues, o senhor calado é um poeta, como diria Romário. Então sinto que o Fernando Diniz vai sair do Fluminense em breve, pelo andar da carruagem. Eu tenho uma formação, aliás, hein? O Fluminense está jogando agora, não pode, acabou o primeiro tempo agora, lá na Argentina, no estádio Diego Armando Maradona, com a Argentina juntos. Não vou me pronunciar ainda, porque tem mais 45 minutos, vamos ficar na nossa aqui para não ter problema. Tem um jogo de volta ainda. Vamos ficar na nossa aí, o Diniz está lá, eu critico, elogio, mas não sou tão radical quanto um amigo meu que quando Luiz Castro queria até comprar passagem para o cara voltar. Você está lembrado? Eu não chego a esse ponto, mas de qualquer maneira, vamos aguardar os acontecimentos. Você é um brincalhão, não? É um brincalhão, cara. Eu sou o Jorge Ramos, o ponto de equilíbrio do programa. Eu sou o brincalhão, Jorge Ramos. Tem 2 caras que adoram brincar, mas não sou eu. Não, senhor. Assim Oi, fala. Você é gente fina. Fala, Jorge. Muito obrigado. Ele é gente fina, mas ele ficava sempre. Obrigado, Mário. Obrigado, Peter. Agora vai continuar. Obrigado, Diniz. Ô, Marcelo, esse amigo, esquece que até agora foram jogados 17 partidas. Das 17, faltam 2. O Bruno comandou em 2. O Caçapa em 4, são 6. 11 foi do cara que o amigo não gostava, gente. Deixa eu chegar o programa aqui, a gente vai voltar a esse assunto, senão o rubro negro está feliz, senão a gente vai mudar tudo aqui. Estou sentindo que o programa está bom hoje, está quente, está legal, o pessoal está animado. O pessoal passou pela portaria, mostrou crachá direitinho. Vamos, Paulo Bizarro, arruma a casa aí que a gente já volta com Valdir Luiz, com Mário Silva e com Jorge Ramos. É Games, é contigo, irmão. Olá, amigos da Games! Trazendo notícias para você anotar na sua agenda. Dia 6 de agosto vem aí o Champions 2023 do Valorant Masters Tóquio. A nossa loud estreia às 19 horas contra a equipe da DRX, galera da Coreia do Sul. E a gente ganhando já volta pro campo dia 7 de agosto. Fiquem ligados, a loud está no grupo D, que ainda, além da DRX, tem a equipe da Team Liquid e da Nave. Vamos que vamos, Loud! Gol, gol, gol! Para você que curte um RPG de aventura, vem aí Baldur's Gate 3, baseado em Dungeons and Dragons. Ele sai dia 3 de agosto para PC. A galera do PS5 e do Xbox vai ter que aguardar um pouquinho mais, mas vale a pena ir conferindo na sua tela. He's a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. Together, we will strike down the Absolute.
before me. Bow before the absolute. Bow! No CBLOL, promessa de muita emoção que os playoffs estão chegando. Na última semana, a Red Canids recuperou em cima da Pen Game a primeira colocação, Pen Game segundo depois da derrota de sábado, Loud em terceiro e NTZ, depois de muito tempo fora dos playoffs, garantiu a sua classificação na quarta colocação. Em quinto, Fluxo também já garantido e ainda disputando na rodada da semana que vem, VKS Fúria atrás dessa última vaguinha. Semana que vem, definição da tabela dos playoffs, você acompanha tudo aqui na Games. E na Liga Brasileira de Free Fire, a reta final acontece dia 5 de agosto, com os 12 classificados que estão aí na sua tela. E a Magic Squad conseguiu a primeira colocação, grande campanha, durante todo o campeonato, sempre ali na liderança. Garantiu a vaga para o Worlds, que acontece de 10 a 26 de novembro em Bangkok, e promete vencer a competição da Liga. Semana que vem, dia 5 de agosto, a partir das 13 horas, esses 12 classificados vão disputar e a gente vai mostrar tudo aqui para vocês. Dá uma conferida como é que terminou a tabela dessa fase classificatória. E semana que vem a gente volta com tudo e todas as informações do mundo do game e dos esportes. Você acompanha aqui, não perca, hein? Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, tchau. Valeu, Paulo! Um abraço para você, um beijo para Ilana. Quadro que é pioneiro, não na televisão que já falaram, mas com essa continuidade só aqui no Max Sport, 4 anos falando de Games, e é com Paulo Bizarro. Acompanhe o Paulo Bizarro também nas redes sociais, nosso doce Paulinho. Para ajustar tudo, vamos botar o que não está legal no saco de lixo do Bye Bye Lixo e depois a gente volta para falar de mais futebol aqui no Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, byebyelixo.com, você ligado na TV Max, resenha raiz da televisão brasileira, o nosso Max Sport, seguindo para o 4º ano. Bota de volta meu doce querido Mateuzinho, filho da Célia, o neto da Ofélia. Bota de volta a galera aqui, nesta terça-feira, 1º de agosto, primeiro programa do mês de agosto, 4º ano chegando, que beleza. Valdir Luiz, Jorge Ramos e Mário Silva, os meus mosqueteiros, nessa terça-feira. Falando de futebol um pouquinho, o Jorge deu boa noite dele, falando de seleção brasileira. O Brasil com uma vitória e uma derrota, seleção feminina, mundial, e pega a Jamaica. Acredito, Jorge, o Brasil não foi mal contra a França, tomou um gol do final de jogada em Sala, que todo mundo sabia que acontecia, acabou tomando, foi trabalhado, mas contra a Jamaica espero e acredito que não vai dar problema, né? Amanhã, às 7 da manhã. Não, a gente espera que não dê problema, mas a seleção brasileira entra, de certa forma, pressionada, porque a seleção da Jamaica tem a seu favor o empate. Então, são 2 resultados favoráveis à Jamaica e um apenas favorável ao Brasil. A seleção contra a França foi bem e poderia ter liquidado a partida, não fez dessa forma e acabou levando um gol que era um gol que todo mundo treinou, né? Inclusive foi uma declaração da goleira brasileira que sabia dessa jogada feita pela seleção francesa, e a seleção brasileira tomou o gol sabendo que isso poderia acontecer. Então já entra pressionada. Houve um amistoso contra a Jamaica e a seleção brasileira venceu por uma diferença boa de gols, 3 gols, e fica agora essa expectativa, porque a dinâmica do jogo, se a gente botar no peso, a seleção brasileira é melhor, mas futebol tem aquele momento crítico, né? Um passe errado, uma situação que pode surgir um gol da equipe jamaicana, e aí complicaria muito para a seleção brasileira. Mas é aquela que você falou, há um favoritismo? Mas dentro de campo a gente tem que esperar um pouco mais para ver como é que se porta, porque o Brasil joga contra o tempo.
Isso eles vão valorizar o tempo, vão esperar o contra-ataque. Aquilo tudo que a gente já conhece, que não tem mistério no futebol, né? E eles vão sair para o jogo quando a seleção perder aquela bola e eles rapidamente vão tentar o ataque. Eles, não, elas, né? No caso, vão tentar esse ataque, Mazella. Perfeito. Amanhã vamos esperar às 7 horas da manhã esse jogo e tomara na torcida realmente que o futebol feminino nessa Copa do Mundo nunca teve tanta propaganda, tanto incentivo, e tomara que as meninas consigam um resultado extremamente positivo para passar para as oitavas de final, seu Valdir. Não, só um detalhe, você vê a diferença financeira. A seleção brasileira está treinando, viajou, se não me falha a memória, no dia 3 ou 4 de julho. Está num hotel 5 estrelas, com todo o aparato, e a seleção da Jamaica, as jogadoras fizeram vaquinha virtual na internet para conseguir dinheiro da passagem e da hospedagem. Você vê a diferença de planejamento, a diferença financeira, só que, como disse bem o Jorge, quando a bola rola, nada disso funciona. E tem gente desesperada, né? Se o Brasil perder, eles vão à loucura, porque só falam de seleção feminina agora, então vamos torcer para que as meninas do Brasil consigam um resultado positivo e continuem na competição, senão vai ter que mexer na grade. Detalhe interessante que colocou aí o Valdir, como sempre, um ufanismo exagerado, né? Exagerado demais, criam expectativas que não existem. O time brasileiro é um time em formação, a própria técnica disse que estava preparando uma seleção para 27, a próxima Copa do Mundo. Agora, vai jogar com a Jamaica. Se jogar 10 vezes, vai ganhar 9, o que é melhor. Tem mais time. Mas tem um problema, um complicador. A Jamaica joga pelo empate, ou como se diz agora, joga por uma bola. Vai jogar fechada, vai valorizar e assim por diante. Eu acredito no Brasil, acho que o Brasil passa, mas aí é que a porquinha vai começar a torcer o rabo. O que no chaveamento pode pegar uma Alemanha da vida. Então, realmente, eu vou repetir o que diz a técnica. Estamos preparando uma seleção para 2027. Enquanto isso, o ufanismo exagerado, em vez de ajudar, atrapalha. Então, eu vou fazer um pedido aqui. Se o Brasil voltar na quinta, meu caro Marcelo, ou voltar daqui a pouco, ou seja, se não ganhar, vamos continuar com essa mesma vontade, essa mesma garra para apoiar o futebol feminino. Perfeito. Só para ficar zangado, para devolver diário e tal, mas isso acontece. Acontece nas boas famílias também. Vamos em frente, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, com o doce Valdir Luiz, o Mário Silva e o grande Jorge Ramos, analisando, discutindo mais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e também do mundo. Em nome de RenTV, Insetbom e Bye Bye Lixo. Bom, Insetbom. Vamos tirar o que está de ruim, vamos limpar e depois a gente volta com o segundo bloco aqui na TV Max com o Max Sport. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Lembrando que todos os programas estão no YouTube. É só botar Max Sport, TV Max, você tem desde o primeiro com todos os participantes, a evolução do programa, se você acha que melhorou, se piorou, não perca, vai lá e dá uma pesquisada, curta o nosso canal, dê essa moral e vamos em frente aqui, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quem aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil, como diria o saudoso Ed Muzarife, e de Insetbom, desratização, descupinização e desinsectização, 3842-4242. Olha o carrinho vermelho aí, gente. Insetbom,
um novo conceito em detetização. Fala, Claudinho. Claudinho está nem dentro do programa hoje, está preocupado com o Fluminense. Está começando o segundo tempo. Aí, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Vamos em frente. Acabando o jogo daqui a pouco. É isso aí. Olha aqui, ó. Quantos mosqueteiros na tela? Já vou chamar o Paulo César Oliveira, direto da Europa, Bruxelas, capital da Europa. Mas eu queria fazer umas perguntinhas rápidas, com respostinhas rápidas. Meu querido Valdir Luiz, o campo do Olaria está para ser leiloado. Você chegou a ver alguma coisa? Alguém sabe disso, não? A Rua Bariri? Olha, eu tive essa informação. O que me chama a atenção é que o Olaria é o líder do campeonato estadual da Série A2, né? Com grande possibilidade de voltar para a Série A. Eu acredito que vai aparecer uma pessoa, várias pessoas para se cotizarem aí e pagar a dívida do Olaria, e o famoso estádio da Rua Bariri, que quando eu conhecia era o contrário, né? Depois botaram de uma outra maneira, mas é um estádio simpático. Claro que o Olaria, voltando para a Série A, não vai receber Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense lá. Mas seria muito triste. Já. O futebol de salão já perdeu o Vila Isabel, na Avenida 28 de Setembro, que virou um prédio. Acabou a Associação de Vila Isabel. E se acabar o Olaria, é muito triste, né? É muito triste essa situação do Olaria, ou também de outros clubes, como o Bossesso. É muito triste o que aconteceu. O Olaria lidera a Série A2 e vai entrar no quadrangular para voltar para a Série A. O Olaria acho que não acaba, mas pode perder no campo. Tomara que isso não aconteça. Você é velho, Valdir. Você pegou o campo contrário. Eu só vi o campo assim, cara. Eu me lembro de um torcedor que também pegou. Eu espero que o prefeito Eduardo Paz... tá certo. Garoto, juvenil, Xuxa pra cá. Eu espero que o prefeito Eduardo Paz, que tem uns rompantes, que gosta de maricá, gosta de samba, que ajude o Olaria, né? Porque precisa fazer alguma coisa para justificar a Sete Rios que ele lançou, os buracos na rua, então pelo menos ajuda o Olaria, né? Ali na Rua Bariri tem uma história interessante, até o Eduzinho, né, o irmão do Zico, me contou, que teve um jogo ali com o Almir Pernambuquinho, ele criou uma confusão, todos os jogadores foram expulsos, 22 jogadores foram expulsos ali no campo da Rua Bariri. É um caso, acho que raro, né? Todos os jogadores expulsos, né? Por causa do Almir, o Pernambuquinho. Fechou, deu um soco no Edu. O Edu que não machuca ninguém. As histórias do futebol são ótimas. Eu me lembro rapidamente, para não alongar esse assunto, o Fluminense e América de Natal, na Rua Bariri, terceira divisão, segunda divisão, sei lá que divisão era que eu estava nessa época. O Rebeldinho foi na grade, quase pulou em cima do juiz, depois do jogo eles bateram no juiz. Uma confusão. O chefe do policiamento era amigo dele, o coronel. O coronel se colou. Segurou o Rebeldinho, foi uma confusão. Coronel Jorge Duarte, meu querido amigo, meu irmão Jorge Duarte. É isso aí, vamos embora. As histórias do futebol. Estádio. Marcelo, o estádio, que antigamente o gol ficava paralelo ao Rua Bariri, porque era o contrário. Eu assisti lá, menino, hein? Todo mundo assistiu, Xuxa aqui. Flamengo e Olaria. O Olaria tinha Olavo e Ananias na zaga. Eles cuspiam no chão e diziam, aqui ninguém passa. Eu me lembro que o Didon foi armar atrás do Dequinha, que a coisa estava feia. 2-0. Jogava Maxwell, Canário e Leone. Maxwell e Canário. Depois para o América. Aí o Solís tirou o Dida e botou o Duca. A primeira providência do Duca foi dar um soco no estômago do Ananias. O Flamengo virou de 3-2. Realmente ali a taba não era fácil de ganhar, não. É uma pena que vai legal. As histórias do futebol, as histórias. Posso contar uma rapidinho da Rua Bariri? Posso contar rapidinho? Em 1968, morava no Mé, pegava aquele Mé grotão e ia lá pra rua. Aí o Botafogo e Olaria, 68, aquele timaço do Botafogo. Aí no intervalo trocava, né? O Alfinete tomou conta do Rogério. O Rogério não tocou na bola. Aí no segundo tempo o Zagallo botou o Jairzinho na ponta direita e botou o Ferretti. Jairzinho foi no fundo, cruzou, Ferretti amaciou e o Gerson deu uma varada, a bola foi lá no ferro, quase que eu caí lá de cima. Uma loucura. Grande jogo da Rua Bariri. É verdade, olha aqui, essas histórias são fantásticas. São fantásticas as histórias. Rapidinho, Jorge, para não esticar, porque
a gente contou história e você não contou história. Me responde aí, o que você está achando do James Rodrigues e possível Lucas Moura do São Paulo? Olha, eu acho a contratação muito interessante do James Rodrigues e também do Lucas Moura. O James Rodrigues é um jogador que se destacou no futebol internacional, em Copa do Mundo, sempre bem-vindo. E a equipe do São Paulo ela faz um campeonato regular, o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que tem força para melhorar a sua postura e a sua posição, e eu acho que são boas contratações, vão somar, mas ela no elenco da equipe paulista. Tá legal, então, vamos em frente aqui. Acho que são dois assuntos, um assunto que a gente podia falar realmente, que é importante, o futebol brasileiro resgatando. Bem verdade, jogadores têm muito espaço na Europa, mas com certeza sempre movimentam o futebol brasileiro. Se eu botar o Paulo César Oliveira, direto da Bruxelas, capital da Europa, semana passada ele não estava legal, né? Estava entregue ao departamento médico, e então vamos lá. Paulinho, boa noite para você, irmão. E como é que está a reestruturação do Real Madrid? Chegou muita informação aqui no Brasil. As minhas saudações a você, Ricardo Mazzello, ao Valdir Luiz, ao Jorge Ramos, ao Mário Silva e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Nós, direto de Bruxelas, a capital da Europa. E a gente começa com o futebol espanhol. Em excursão aos Estados Unidos, Barcelona e Real Madrid protagonizaram no último fim de semana em Dallas um desafio interessante. Pelo menos ao que parecia. Só que o Barcelona engoliu o Real Madrid com uma vitória fácil e absolutamente autoritária. Um 3-0 que demonstrou profundas lacunas na equipe de Madrid. Mas mais do que isso, algumas adaptações que por enquanto não surtiram efeito. E um problema sério: quem vai substituir Karim Benzema? A situação é tática e Ancelotti, técnico ainda do Real Madrid, quem sabe futuro da seleção brasileira, tem algumas atitudes interessantes em termos de montagem do seu ataque e também composição do seu meio-campo. E ao que tudo indica, um jogador protagonista vai mudar de funções. Trata-se de Vinícius Júnior, que não vai ser mais aquele jogador extremo aberto, aquele ofensivo que faz a diferença no 1 contra 1, mas vai tentar então Ancelotti afunilar um pouco mais Vinícius Júnior, tentando quase que colocá-lo numa posição muito parecida com a que jogava Karim Benzema. Obviamente, vai fazer com que o jogador tenha muito mais incidência e probabilidade aos gols, mas será uma adaptação difícil, porque o Vinícius é um jogador de muito mais velocidade, atua pelas extremas e, obviamente, uma adaptação requer sempre o seu tempo. O tempo vai dizer o que vai acontecer, mas por enquanto, e pelo menos na primeira participação, o resultado não foi nada convincente e os torcedores ficam então quase que convictos de que o Real Madrid precisa de um reforço de peso para substituir o inevitável Karim Benzema. Valeu, Paulinho. Eu também acho difícil, hein? Mesmo primeira vez, eu acho meio complicado essa ideia do Ancelotti pela característica do futebol do Vinícius Júnior. Mas, enfim, Valdirzinho, entra no circuito. Você que está animadinho, todo alegrinho, faz uma pergunta também para o nosso Paulo César Oliveira. Vou mandar um abraço para meu amigo Paulo César Oliveira, grande figura. Ô Paulo, o futebol português, os clubes portugueses estão se reforçando, né? Quer dizer, essa janela aí estão se reforçando, já visando a temporada 23-24, né, Paulo? Valdir, e os reforços continuam chegando às equipes portuguesas, mas de forma bem cadenciada. No último fim de semana jogaram em Roterdão, no estádio De Kuip, Feyenoord-Benfica. E o Benfica apresentando então o seu reforço mais importante desta pré-época, que foi o turco Kukçu, que jogava no Feyenoord e que entrou em campo para defender a equipe do Benfica, juntamente com Ángel Di Maria, que foi também uma contratação muito importante da equipe encarnada. Mas o Benfica perdeu por 2-1. Já o Porto, em Portugal, jogou contra o Rayo Vallecano da Espanha, empatando em 1-1. Nas tribunas esteve Nico Gonzalez, ele que é o principal reforço do Porto para a nova temporada. O meio-campista ex-Barcelona chega com muitas expectativas em relação ao Porto e, obviamente, a participação da equipe na Liga dos Campeões. Eu lembro que Nico Gonzalez é filho de Fran Gonzalez, que foi jogador do Deportivo La Coruña e que, por curiosidade, foi justamente eliminado na época 2003-2004 para o Porto nas semifinais
quando o Porto empatou em 0-0 no Dragão e venceu pelo placar de 1-0 no Riazor, em La Coruña. Paulinho, segura aí, daqui a pouco você volta com mais perguntas do Mário e do Jorge, aqui com exclusividade, nosso correspondente internacional, o Paulinho, nosso Paulo César Oliveira. Não é fraco não, Max Sport. Vamos limpar a área, já que tem muita gente. Ele falou dragão, pô, mete um 7 bom rapidinho para acabar com isso aí, meu querido Mateuzinho. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É isso aí. Bota de volta os meus mosqueteiros depois do Insetbon. Na tela com a gente, Mário Silva, Valdir Luiz e Jorge Ramos, alguns assuntos. Nesse segundo bloco, da metade para o final, vamos deixar para falar do Flamengo no último bloco. Eu queria falar do Vasco um pouquinho e Botafogo a gente faz nos dois, aí que o Botafogo é o líder. O Valdir fala assim, não, me lembro do Sérgio Moraes? Não vejo ninguém na minha frente. Lembra Sérgio Moraes? Doce, querido Sérgio Moraes. Morales e Morales. Um dos grandes narradores da história do rádio esportivo do Brasil. Dos Pampas aos Seringais, doce Sérgio Moraes. É isso aí, saudoso Sérgio Moraes. Ô Mário, você que cobriu o Vasco muito tempo, o Vasco está descendo a ladeira sem freio. E você vê possibilidade de reação, porque os caras contratam o jogador e o técnico fala, eu não quero. É um bunda lelê do caramba lá, né? Bunda lelê. Gostei. Olha, sinceramente, Marcelo, a situação é crítica. É crítica porque entra em campo nervoso, né? Sistema nervoso. O Vasco tem mais 2 jogos para completar o turno e precisa vencer esses 2 jogos, a princípio, somar 6 pontos e ir para 15. Pode até sair da zona ou não. Para ganhar folha. Para o próximo turno, no caso. Olhando friamente, sem paixão, sem deixar o meu netinho triste, Matheus, no momento é candidatíssimo a cair. E o técnico vai ser o menos culpado. Porque o técnico tem uma ideia. A ideia tem que ser colocada em prática. O tempo é curto para se colocar. Ô Jorge, antes do Valdir... Eu queria acrescentar, Mazela, só queria acrescentar um detalhe em cima do que o Mário falou. Faltam 3 jogos. Tem o jogo, Mário, adiado do América Mineiro. Tem o adiado, mas o que me chama a atenção... o que me chama a atenção, em tudo que você falou, eu concordo inteiramente, é que o Vasco não fez... São Januário sempre foi o caldeirão. Me lembro, antes de trabalhar em rádio, ele falou, jogar em São Januário é complicado. O Vasco não ganhou uma em São Januário, não fez um gol em São Januário. O Vasco tem 11 derrotas e apenas 2 vitórias do Campeonato Brasileiro. Uma com o Atlético Mineiro do Mineirão e uma com o Cuiabá na Ilha. Vai jogar domingo contra o Grêmio, portões fechados. Mas é complicado. Depois tem o Bragantino, ainda tem o América. E o pior é que os outros começam a desgarrar. O Curitiba está com 14, o Goiás está com 16, o Santos está com 17, o América está com 10, o Cuiabá já deslanchou. Quer dizer, então, a coisa está ficando complicada. E o Vasco precisa, segundo os matemáticos, para se garantir 36 pontos. Ele tem 22 jogos, ou seja, ele vai disputar 63 pontos. Ele disputando 66, ele tem que ganhar 36. Segundo os matemáticos, pode até com 42, 43 continuar. Mas a projeção inicial são 36 pontos com 9,45 para continuar na Série A. É difícil? Mas não é impossível. Jorge, então acrescenta aí, já em cima do que o Valdir trouxe de informação, de pontuação e o que o Mário analisou, próximo adversário é o Grêmio. O Grêmio, no Brasileiro, está bem. Na outra competição, deu mole para o Flamengo. Está jogando, não jogou nada. Mas eu queria que você falasse desse jogo de domingo, 4 da tarde, em São Januário. Olha, o retrospecto é péssimo do Vasco da Gama jogando em São Januário. O Valdir acabou de colocar isso. Eu acho que houve um total desprezo pelo um time tão tradicional, essa administração completamente falida. Eu acho muito pouco provável que o Vasco escape. Eu diria que caiu ali no milagre, porque é muito complicado. A tendência é ganhar
fazer 36 pontos, quando no final do primeiro turno chegou a 9 pontos apenas, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Falando do adversário, só porque você citou do Grêmio, achei também a declaração do Renato Gaúcho depois do jogo contra o Flamengo, uma declaração um tanto quanto perigosa, duvidosa, e diria que me pareceu um coração rubro-negro naquela declaração, dizendo que não seria mais possível alcançar a classificação. Ora, ele pode até achar isso, mas ele não pode dizer isso, né? O jogo está em aberto, a vantagem do Flamengo é extraordinária, mas não acabou, né? E o treinador do Grêmio falar isso, eu acho bem complicado, Mazella. Só para fechar esse assunto, Valdir, você que é amigo, fala, Mário. Pode ser uma estratégia para ferir os jogadores, e os jogadores darem em campo uma resposta. Quem sabe? Quem sabe? Aproveita, Valdir, você que é amigo particular do Renato Gaúcho, a opinião do Jorge com a opinião do Mário, quem você está mais próximo da verdade? Olha, eu falei até com o Renato, hoje é terça-feira, eu falei com o Renato na quinta-feira, falando sobre o Botafogo, ele falou, pô, teu time tá voando, blá. Foi depois do jogo, sexta-feira, o Flamengo jogou na quarta, eu falei que era sexta-feira. Isso é uma estratégia dele, hein? Isso o Mário me lembrou, isso é uma estratégia dele. Ele acha que vai conseguir, mas é uma maneira de motivar o time. O que ele está aborrecido é que o Grêmio prometeu mundos e fundos e não contratou nem mundo nem fundos. Então esse time do Grêmio é sofrível. O domingo mesmo eu assisti os melhores momentos de Grêmio e Goiás, o Grêmio pode ter perdido o jogo. Empatou no final, um jogador que entrou, o André, entrou aos 40, fez um gol aos 47. Mas o Goiás também botou o Matheus Babi, que na primeira bola fez o gol. Então eu acho que é uma estratégia. Ele vai ter, agora o risco que ele corre é muito grande. Eu concordo com o Jorge. Ele vai ter que se expor contra o Flamengo. Ele está perdendo de 2-0. Eu já vi algumas equipes reverterem essa situação. Ano passado o Palmeiras perdeu de 2-0 na final do Paulista, gol de 4, mas é muito difícil, mas não é impossível. Eu acho que é uma maneira de motivar, mas é muito difícil acontecer. Porque o problema não é você fazer 2, é não levar nenhum do Flamengo. Esse é o detalhe. O Grêmio é o quarto colocado. Leva um, tem que fazer 3. Com 30 pontos. O Grêmio tem 30 pontos no Brasileiro, é o quarto colocado. Botafogo é o líder. Tem menos um jogo. E tem menos um jogo. Esse é um problema. Então, o Grêmio vencendo pode ser o segundo colocado. Ele tem um problema. Além do nosso pigarro estar de solidário hoje. O problema dele é o seguinte. Ele tem o principal jogador, que é o Luizito Soares, mas que está nervosíssimo em campo. Reclama de todo mundo. E isso complica. Ele pode ser o Luizito Soares, mas não vai dar. E tem, inclusive, companheiros de Sul-América, então fica reclamando. Mas sem ele, o negócio complica mais ainda. Porque ele é o cara que faz tudo, gente. Ele dá assistência, ele finaliza. Ele está irritado que o Grêmio não abriu. Valdir, só para fechar o que o Mauro falou. O horário. Ele está irritado porque o Grêmio não liberou para ele ir embora. Tinha que pagar a multa. Por isso que ele está irritado. Ele vai jogar até o final do campeonato e vai embora. Vai jogar nos Estados Unidos ano que vem. E eu vou ficar irritado se vocês não pararem de falar, com exceção do Jorge, que é o cara mais educado nesse programa, porque o de Boleiro... quer dizer que nós somos... Olha, você é mal educado, o seu Mário Silva também. Daqui a pouco o de Boleiro fica aqui, mas olha, tá estourando, caramba, tal. Então, dá uma passadinha, daqui a pouco a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com.
Muito bem, e a reta final do Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil, destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro e do futebol do mundo, com o nosso correspondente internacional, Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, Bélgica. Sempre no oferecimento de REN TV, comprar para quem aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil disparado, e de Inset Bom, é bom mesmo, um novo conceito em detetização, o carrinho vermelho da Inset Bom. Rapaziada, lembrando que todos os programas nossos da Resenha Raiz estão no YouTube, canal Max Sport TV Max, você pega todos ali e pode ir lá curtir, falar, mandar mensagem, tá tudo ali. Devagarinho, a gente não faz muita divulgação, mas se você quiser, tá lá. Max Sport indo para o seu 4º ano aqui na TV Max. Lembrando que o Fluminense está jogando, deve estar acabando o jogo agora, lá em Buenos Aires. Vamos ver o que acontece lá no estádio Diego Armando Maradona. Estou aqui na expectativa, a gente não sabe quanto é o jogo, mas estou nervoso. Lembrando que o Fluminense joga sábado, 21 horas, contra o Palmeiras, lá no Maracanã. Como eu falei no bloco anterior, o Vasco joga domingo, 4 da tarde, São Januário, contra o Grêmio. Também nós temos o Cruzeiro e Botafogo, 18h30, no Mineirão. E Cuiabá e Flamengo, 20 horas no domingo, fechando a participação dos cariocas na rodada, lá na Arena Pantanal. Flu, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Bota, Cuiabá, Flamengo. Bota de volta na tela os meus mosqueteiros, meu querido Mateuzinho, dando um show, nosso querido Matheus, com Jorge Ramos, Mário Silva e Valdir Luiz. Antes de falar de Flamengo, eu queria falar do líder da competição, o Botafogo, onde está vibrando Valdir Luiz, onde está vibrando Jorge Ramos, com mais educação, mais contido, não esse desvairado como o Valdir, não esse desvairado ao cuco como o Bocão, mas enfim, está tudo certo, vamos em frente. E eu aqui preocupado, daqui a pouco me avisa enquanto está o jogo do Fluminense, que eu vou ter um troço aqui daqui a pouco. Olha aqui, ó. Cuidado! Calma, Valdir. Olha o equilíbrio! O Paulo César está na Europa lá louco também. Paulo César está na Europa louco. Ontem notícias que vai contratar, hoje aconteceu uma coisa, tal, você já falou. Mas, de qualquer maneira, que posições precisa o Botafogo, na sua opinião? Eu queria também do Jorge, já que vocês acompanham bem o Botafogo, quais as posições que mereceriam contratações? Fala, Valdir. Olha, o Botafogo foi muito pontual e eu quero parabenizar 2 pessoas do scout do Botafogo. O Rafael Rezende, que era nosso companheiro, enquanto eu converso com ele, e o Alessandro Brito, que veio do Atlético Mineiro. Contratou vários jogadores que muita gente não conhecia, como o de Plácido e outro, o próprio Gabriel Pires. O Botafogo montou um elenco muito bom. E o Botafogo está querendo se livrar daquela promessa de ateu que é o Matheus Nascimento, que era um enganador, que hoje já virou 3ª opção. O Botafogo está tentando até amanhã, que é o último dia de prazo para inscrição, e depois só a partir de dezembro, a confirmação do lateral direito, um zagueiro, porque saída do Luiz Segovia para o time lá da Bélgica, quem sabe mais um goleiro já para preparar para 2024, e principalmente o reserva altura para o Tiquinho Soares. São contratações pontuais, porque o elenco está bem agrupado. E o Botafogo vive um grande momento, a gente espera que permaneça. Tem muita coisa, a gente brinca, mas tem muita coisa. Futebol você não pode brincar, mas o que me chama a atenção é a seriedade desse grupo, e a união, porque o time perde a bola, vão 3 em cima, e o time, união, é uma palavra fácil de pronunciar, como diria Carlos Huddersfield, e difícil de encontrar. Mas o time do Botafogo está unido, você vê que está unido quando a comemoração do gol, e com toda a estrutura, voo fretado, hotel de 5 estrelas, salário em dia, isso tudo ajuda, além da qualidade do trabalho para o time ser campeão. Eu não diria que o Botafogo é campeão, mas na minha modesta opinião, ele tem 80% de possibilidade, só se ele errar demais e se ele perde esse campeonato de 2023. Jorginho, eu queria a sua opinião também a respeito dos reforços do Botafogo, porque o momento é mágico. É verdade, esse momento mágico do Botafogo, ninguém acreditava, e o Botafogo vai cair da árvore, subiu o elefante, menosprezaram, não acreditaram, acho que somente a imprensa de São Paulo.
Exato. Aqui, ninguém acreditava, acho normal, pela campanha do Botafogo, mal no Carioca, mal em tudo que é lugar, ninguém esperava. Isso não é demérito nenhum. Depois o Botafogo, claro, até a brincadeira subiu na árvore, vai cair, 3, 4 rodadas, ok. Mas depois não, o Botafogo se firmou com mérito, sabe, com altivez. O Botafogo, sabe, tem que tirar o chapéu. Eu queria a sua opinião, que você é um cara sempre ponderado e equilibrado, ao contrário de alguns. Marcela, eu acho que era muito natural que ninguém confiasse no Botafogo, porque formou uma equipe onde a maioria dos jogadores, dos principais jogadores, nas principais posições, eram desconhecidos do torcedor brasileiro. Né? O Tiquinho Soares. Quem poderia falar de Tiquinho Soares? Pouquíssimas pessoas. E hoje, certamente, um dos melhores atacantes ali, né, do Brasil. Um jogador que protege muito bem a bola, é autor de todos os gols do Botafogo, 75% passam pelos pés dele. Temos ali um goleiro que talvez hoje seja o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. Mas eu sou desses também que achava muito difícil. E eu comecei a acreditar à medida que o tempo foi passando. Não só eu, como quem gosta de futebol. Né? Eu não estou falando isso porque que eu sou um torcedor do Botafogo. Estou falando isso porque eu sou um comentarista esportivo e eu vejo, né, esse equilíbrio. Agora, existem posições que precisam ainda de jogadores. Eu acho que precisa de mais um lateral direito e parece que esse lateral já foi contratado, que é o Matheus. Né? Vamos ver se ele encaixa. Né? A própria zaga também precisa de mais um jogador. E esse jogador parece que também vai ser contratado. Então, não se tem hoje mais apenas 11 jogadores. Hoje é necessário ter pelo menos 15 jogadores que possam jogar a qualquer momento. E o Botafogo está prestes a conquistar esse 15º. Se você analisar que o Botafogo, você tira 4 rodadas, o Botafogo está 12 pontos de vantagem. Então você tira a 38ª, 37ª, 36ª e 35ª rodada. Fora, porque é isso que falta. O Botafogo precisa somar mais alguns pontos aí, talvez 10 vitórias e 4 empates sejam suficientes para que o Botafogo consiga conquistar o título. Então eu vejo hoje, eu acho que o futebol praticado hoje, competitivo, no Brasil, no Campeonato Brasileiro, é o futebol apresentado pelo Botafogo. E a torcida está empolgadíssima, tem toda a razão, mas é claro que precisa esperar um pouco mais para que isso... Agora, a tendência é isso. Né? E porque os outros times vão jogar um contra os outros e vão perder pontos também. Então, a vantagem é substancial. Eu sempre me lembro do Ayrton Senna, que dizia o seguinte: quando eu tenho 3 segundos de vantagem, eu estou tranquilo. Tá? Então, hoje, o Botafogo tem uma gordura que é para ficar tranquilo, sim. Agora, não pode deitar nos louros e achar que já ganhou. É isso. O Mário também, eu sei que ele olha muito. Desse show de emoções, me diga uma coisa. Está chegando a temporada europeia. Os campeonatos estão de volta, Paulo César. Mário Silva, aproximamos-nos do início dos principais campeonatos na Europa. O dia 11, ou seja, dentro de uma semana e meia, começam alguns dos principais campeonatos europeus. A Liga Portuguesa, a Liga Francesa, a Eredivisie holandesa e a Premier League inglesa terão início no próximo dia 11 de agosto. Já no dia 18 começa a Bundesliga, a Liga Alemã. Mas já de início está a Liga Belga, a Ligue Jupiler, que trouxe um novo primo divisionário, ou seja, a equipe do Molenbeek. Uma equipe tradicional que teve que se fundir em 2 equipes para voltar à Primeira Liga Belga, acabou estreando no último fim de semana e sendo impiedosamente goleada por 4-0 para o vice-campeão da última temporada, o Racing Genk. Enquanto isso, o campeão em título, a equipe do Antwerpia, ganhou em casa do Cercle de Bruges pelo placar de 1-0. O Anderlecht, tradicional clube da Bélgica, foi derrotado pela surpresa Union Saint-Gilloise pelo placar de 2-0. A Liga Belga continua no próximo fim de semana e alguns dos principais clubes já apresentaram reforços e, naturalmente, eles tentam fazer participações de melhor nível nas competições europeias. Eu recordo que neste ano
a Bélgica vai estar representada com classificação direta pela equipe do Antuérpia, o campeão em título da Liga Belga na temporada passada. Valeu, Paulinho. É isso aí. Não, fica aí, Paulinho. Fica aí. Jorge, fecha com o Paulinho, por favor. Ele e a sua janela indiscreta, por favor. Bom, legal, Paulo César. Que prazer poder falar com você mais uma vez. Eu lembro que na última vez que eu estive com você, você mostrou a sua janela completamente apagada por causa da crise, né, que vive a Europa, por causa do gás que vem da Rússia. E por falar em crise, né, essa crise também se reflete dentro dos campeonatos europeus por esse racionamento, os preços muito altos. Situação crítica por aí, ô PC? É verdade, Jorge Ramos, a situação na Europa continua crítica. Em todos os setores, a economia sofre e muito, especialmente em decorrência da guerra na Ucrânia. Mas quando o foco é diretamente voltado para as equipes ucranianas, aí a coisa piora e muito. Praticamente eliminadas de qualquer possibilidade de estarem na Liga dos Campeões na próxima temporada, os ucranianos têm a última participação nos jogos de logo mais à noite. Mas praticamente sem chances, jogando em campo neutro, Bat Borisov, depois de perder por 6-2 para o Aris Limassol do Chipre, vai tentar o milagre, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, jogando agora em Atenas, tentando realmente a recuperação, o Dnipro-Dnipropetrovsk, que perdeu por 3-1 no jogo de ida, vai tentar se recuperar e fazer realmente o que praticamente é impossível, ou seja, vencer a equipe do Panathinaikos, jogando no estádio Apóstolos Nikolaidis. Jogo logo mais à noite e que pode então ditar a última eliminação de uma equipe ucraniana. Por outro lado, em termos de negociações, continua o impasse Lukaku no Chelsea, mas com uma novidade. Agora a Juventus pode ter então a possibilidade de contar com o jogador que estava até agora na Inter de Milão. E como seria a negociação? Vlahovic, jogador da Juventus, interessa ao Chelsea. O Chelsea é detentor do passe de Lukaku. Lukaku tem interesse em ficar na Itália e não ir para o futebol da Arábia Saudita. Tudo se conjuga muito bem para que o atacante belga faça parte da Vecchia Senhora na próxima temporada e substitua o sérvio Vlahovic, que neste caso rumaria para a Inglaterra. Abraço a todos, final da participação por hoje e, é claro, até a próxima semana, marcando um próximo encontro, como sempre, aqui na TV Max, neste Max Esporte e nós, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Obrigado, Paulinho, obrigado, meu querido irmão, direto com informações, um cara que traz conteúdo, tem informação, é um baita de um jornalista com a gente aqui no nosso Max Esporte. É uma alegria ter Paulo César Oliveira com a gente todas as terças-feiras no Max Esporte. Eu senti que tem algumas coisinhas passando. Olha só, você quer limpar a sua casa, você quer teu depósito, teu escritório, sua empresa. Olha para limpar, negócio de rato, barata, acabar de uma vez. Preço. É fácil. Olha o retorno, você vai investir, é muito melhor. Mostra por quê. Mostra por quê, meu querido Mateuzinho. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo, é bom mesmo. De imediato na tela, você vai ver. Aqui, bota aqui embaixinho, tá o quê? Mário Silva, embaixinho para cá. Agora para cá, isso, Jorge Ramos. E no meu lado, para cá, aqui, ó, Valdirzinho Luiz. Olha só, eu queria falar que terminar a reta final do programa, eu deixei de propósito final, essa confusão, essa bagunça, que foi o lance do Pedro, Soco e tal. Valdir, além de brilhante jornalista, radialista, você foi supervisor e assessor de imprensa. Então você você via o vestiário, você acompanhava no Botafogo, tudo isso aí. É comum, não é comum? É comum o cara na delegacia, antigamente se resolvia no vestiário. O que você pode dizer no alto da sua experiência? Olha, eu vivi situações, não vi agressões de membro de comissão técnica com jogador, mas já vi jogador sair na porrada com o outro várias vezes. Depois acabava, quando chegou a ter delegacia. Eu me lembro de 3 fatos, aliás 4. O Bebeto, que levou um cascudo do Carlos Alberto Silva na Copa América de 97.
O Jonatas, o meio-campo que era do Flamengo, foi jogar no Botafogo, aí foi substituído no intervalo pelo Ney Franco, aí o supervisor Márcio Tonso foi falar com ele, que ele estava jogando chuteira na parede, aí xingou, o cara deu um soco nele, foi demitido do Botafogo por justa causa, ainda pegou um processo que ele deu queixa na 24DP. O Carlos Alberto foi agredido por um argentino, quando era jogador do Corinthians em 2005, técnica do Daniel Passarella, e esse caso do último sábado. Eu conversei com uma pessoa que estava lá, e essa pessoa disse o seguinte: quando o Marcos Braz, essa pessoa, e o Bruno Espino chegaram, a confusão já tinha sido feita. Faltou habilidade. O Pedro teve uma atitude antiprofissional, se recusou a aquecer, que não tinha entrado, ainda tinha uma substituição a ser feita. Mas era uma coisa que o preparo do fio tinha que chegar e comunicar para o Marcos Braz, para o Bruno Espino: olha, ele teve uma atitude antiprofissional, ele não quis aquecer. Aí o que cabia o dirigente? Dar uma punição para o Pedro. Mas disse que o cara bateu no rosto dele 2 vezes e falou: pô, tem que se ligar, hein? Aí ele chamou o cara de mau caráter e o cara deu um soco na cara dele, esse Pablo Fernandes. Isso aí não existe. Dois muito bem ser demitido. Mas agora fica uma pergunta no ar. O Mário conviveu, você conviveu, eu convivi anos, não só como repórter, mas dentro do vestiário. Como é que esses jogadores vão encarar o auxiliar, que é filho dele, o senhor Marcos Fernandes? Como é que fica? Eu acho que o Flamengo, mais cedo ou mais tarde, o Sampaoli vai cantar para subir. Porque não tem mais clima, entendeu? E ele não se posicionou. Isso aí criou uma mal-estar. Jogador, e o Mário sabe disso, você também, o Jorge. Jogador, eles brigam entre eles, mas eles ouvem alguém, ou alguém que toma alguma atitude contra algum jogador, todos podem não se gostarem, mas é a profissão mais corporativista que eu vi, é jogador de futebol. Mário, você também deixa o Jorge para o final, com a opinião dele. O Sampaoli continua, estão falando que estão separando as coisas. Qual a sua visão também de muita experiência no futebol? Eu também já vi algumas brigas, né? Estava dentro do ônibus, inclusive, quando 2 brigaram. Mas isso aí difere de tudo, né? Porque um profissional da comissão técnica não pode agredir um jogador. Um erro não justifica o outro. Sabemos que ele não foi profissional ao se negar a fazer aquecimento, não foi profissional no que colocou nas redes sociais, porque ele não recebe para ser titular, ele recebe para ser jogador do Flamengo e bem. Jogando ou não jogando, ele ganha bem. Deve ter cornetada no ouvido para sair, ele já está se aproveitando disso, tentando ver se dá para sair. Enfim, isso tudo é uma coisa. Agora, com relação ao profissional na educação física, tinha que sair como saiu. Agora, com relação à permanência do Sampaoli, é o seguinte: o Flamengo está em 3 competições, com chances reais de conquistar as 3, menos do Campeonato Brasileiro, mas tem chance ainda. Se você trocar o treinador agora, vai dar um tiro no pé. O profissional que está jogando também quer ganhar, certo? Então tem que fazer uma reunião, a portas fechadas, para lavar a roupa suja e chamar, como se dizia antigamente, na tinta, ou para pegar. Não interessa, o treinador é ele, e ele é que escala. Se você não está satisfeito, vai treinar a parte. Estou me referindo ao Pedro. A atuação do preparador físico é extremamente condenável, já devia ter sido demitido lá em BH. Certo? São Paulo e outra coisa do mundo. Eu acho que, Mazela e amigos, tem que haver ali um pacto para que o Flamengo possa seguir nas competições que está disputando. O Flamengo está praticamente na final da Copa do Brasil, está encaminhado, né, na Libertadores, às 8ª de final, e no Campeonato Brasileiro, de certa forma, ali tem premiação, tem dinheiro, né, quando se classifica em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º lugar. Então, quanto mais a classificação for melhor, ele ganha mais dinheiro. Então, tem que ter esse pacto profissional. Agora, é claro que se vencer, essa coisa vai diluindo ali dentro, né, e vai sumindo da mídia, tá certo? Agora, aqui existem problemas internos, existem. O Pedro está insatisfeito há muito tempo dentro do Flamengo, mas ele ganha muito bem, é um profissional e sabe que para sair dali
e para ganhar o que ele ganha, tem que ser uma coisa muito bem feita, Mazela. Só para fechar, estamos em cima da hora do programa, o Flamengo joga amanhã, não é isso? O Flamengo e o Olímpia quando não, quinta-feira. Quinta-feira, Maracanã, né? Contra o Olímpia Paraguai, primeiro jogo. E eu acho que isso vai ser um divisor de águas. Se o Flamengo não for bem, essa história vai voltar toda. E ganhar, como o Jorge foi muito feliz, as coisas aí depois vai indo. Depois o Flamengo joga com o Cuiabá, tem amplas possibilidades de ganhar do Cuiabá mesmo fora de casa, aí a coisa vai diluindo. Flamengo e Olímpia. Valdir, o que você acha que vai dar? Maracanã, quinta-feira. Eu acho que o Flamengo é favorito. O Flamengo vence 2-1. Esse problema afeta o jogo de quinta-feira, Jorge, o placar? Eu acho que pode afetar, mas eu acho que o Flamengo, se botar um time contra o outro, o Flamengo é melhor e deve vencer por 1-0. É um placar bom para o Flamengo. Eu deixei para você o final, Mário, fala. Um jogo extremamente difícil pela situação que o time paraguaio só jogar fechado, para jogar pelo empate e tal. Mas para superar a crise, 3-0 o Flamengo. É o Flamengo Olímpia do Paraguai. Eu falei, deu branco aqui. Bom, rapidinho para acabar o programa. Vasco e Grêmio, Mário. 1-0 Vasco. Que beleza, hein? Cruzeiro e Botafogo, Valdir. 2-1 Botafogo. Cuiabá e Flamengo, Jorge. Esse jogo é difícil, hein? Cuiabá jogando... mas o Flamengo vai empate, vai ser 1-1 esse jogo. E Palmeiras e Fluminense. Palmeiras, o meu Flusão vai ganhar. Ninguém te chamou, Valdir. Corta esse cara, esse engraçadinho. Barra ele na portaria. O Palmeiras do meu pai. Meu pai é palmeirense, seu Walter é palmeirense roxo. Mas o Fluminense vai dar um sapeca e aiá no Palmeiras, no Maracanã, continuando a invencibilidade. Só que o Valdir falou 4-1 Fluminense, em cima do Palmeiras, do Palestra. É isso aí. Mário, 3 gols de cano. 3 gols de cano. É isso aí. Vamos lá, Flusão, do meu amigo Mário Bittencourt. É isso aí, Mário, tamo junto. As pessoas mudam, hein? Quem diria como as pessoas mudam, hein? Um abraço. Beijo pra galera. Tchau, Jorginho, Valdir, Mário, muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Valeu, Mateuzinho. Terça-feira que vem, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, mais uma edição do Max Esportes, sempre oferecimento de Rede TV, Bye Bye Lixo e Inset. Bom, uma ótima semana e até terça, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com